O filme começa com um estudante universitário chamado Sawyer Scott correndo em um atletismo. Momentos depois, ela para quando recebe uma mensagem de voz de uma empresa para a qual se candidatou. Acontece que ela foi escolhida para uma entrevista e deve comparecer em Washington, D.C. depois de amanhã. Isso a deixa extremamente feliz, pois há muito tempo ela ansiava por esta oportunidade. Depois disso, Sawyer retorna para a faculdade e faz os preparativos necessários para a viagem. No dia seguinte, ela parte para Washington, D.C. e depende do GPS do seu telefone para navegar na direção certa. Sawyer ouve no rádio que o trânsito está muito intenso na rodovia principal devido às festas de fim de ano. Como resultado, ela decide seguir um caminho rural e logo chega a um local desconhecido. A certa altura, Sawyer chega a um beco sem saída perto de uma selva onde a estrada está fechada. Seu GPS sugere fazer meia volta, mas ela decide continuar em busca de uma rota alternativa. Depois de um tempo dirigindo, ela finalmente chega a um entroncamento e para verificar o mapa. Lá, vemos dois homens cavando com pás, eles se assustam com o carro dela e temem que ela os tenha visto. Sawyer então se afasta de lá enquanto fica frustrada com seu GPS e pega um mapa de papel para encontrar outra rota. Logo depois, ela para na beira da estrada e começa a estudar o mapa. Depois de um tempo, um caminhão para de repente na frente dela e os dois homens diante saem. Eles se apresentam como irmãos chamados Olister e Beck e perguntam se ela precisa de ajuda. Quando ela explica que está perdida, Olister pega seu mapa e mostra como voltar para a rodovia. Em seguida, Sawyer volta para o carro dela, mas Olister inesperadamente a convida para jantar em sua casa. Ela se recusa, mas ele insiste que logo escurecerá e ela não conseguirá chegar à rodovia a tempo. E então, de repente, Buck tenta contê-la, mas ela tira uma faca do bolso dele e o esfaqueia. Ele imediatamente a pega de volta e a esfaqueia nas coxas, mas ela consegue escapar de suas mãos e foge para a floresta. Depois disso, os irmãos começam a segui-la, mas Sawyer se esconde em uma toca e usa o suéter dela para cobrir o ferimento. Ela então joga uma pedra para o outro lado para enganar os homens, e felizmente, funciona. Quando começa a escurecer, os irmãos cancelam a busca e saem da floresta. Enquanto isso, depois de uma longa caminhada, Sawyer, aterrorizado, deita-se na toca e logo adormece. Na manhã seguinte, na delegacia local, o xerife chamado Nick recebe uma ligação urgente e a transfere para seu chefe, Doyle. Doyle recebe uma reclamação sobre um carro abandonado na beira da estrada e é solicitado a verificar o proprietário. O xerife concorda e vai até o local, onde descobre o carro de Sawyer. Ele também percebe uma mancha de sangue no chão e percebe que algo deu errado aqui. Pouco depois, Doyle chega na casa dos irmãos e pergunta sobre o veículo abandonado na estrada. Olister afirma casualmente que não tem conhecimento disso. Doyle também percebe que Buck e Olister estão feridos, mas afirmam que foi apenas um acidente de caça. Como o xerife não tem provas que os impliquem, ele simplesmente sai de lá. Em outro lugar, Sawyer acorda e tenta seguir em frente, mas suas pernas ainda estão machucadas e ela não consegue andar direito. Ela então encontra abrigo perto de um penhasco e tenta cuidar de seus ferimentos. Apesar de sua situação terrível, Sawyer permanece esperançoso, acreditando que, como seu carro está na beira da estrada, alguém acabará por vê-lo. Por outro lado, vemos os dois homens afastando o carro da beira da estrada. De volta para Sawyer, enquanto ela está fazendo uma pausa. O carro dela desencosta e ela ouve os irmãos aplaudindo. Sawyer ouve Olister dizendo que eles precisam encontrá-la rapidamente ou terão problemas. Buck então garante a seu irmão que ela está ferida demais para escapar e provavelmente morrerá em breve. Depois que os homens vão embora, Sawyer vai até seu carro destruído e recupera seu telefone quebrado. Ainda está funcionando e ela percebe várias ligações perdidas de sua mãe. Ela tenta ligar de volta, mas não há sinal. Enquanto isso, os irmãos a procuram nas redondezas. Olister nota algumas folhas ensanguentadas no chão e suspeita que ela possa estar por perto. Sawyer então começa a vagar por toda a floresta, mas ela ainda não consegue sinal. E para piorar a situação, o telefone dela morre inesperadamente devido à bateria fraca. Ao começar a escurecer, a pobre menina tenta seguir em frente, mas logo fica desorientada e cai no chão. Em seu estado atordoado, ela percebe um homem se aproximando dela. Ela pergunta quem ele é, mas antes que possa ouvi-lo, ela perde a consciência.
Na manhã seguinte, Sawyer acorda na cama dentro de um trailer e fica chocado ao ver que seus ferimentos foram tratados e enfaixados por alguém. Sawyer então vagueia e tenta sair, mas todas as portas estão trancadas. Sally finalmente se depara com uma cozinha, que parece uma espécie de laboratório. Nesse momento, um homem chamado Lowell se aproxima dela e descobre que foi ele quem a trouxe aqui. Sawyer o ameaça para não se aproximar mais enquanto tenta acalmá-la. Mas ela percebe uma garrafa de soda cáustica no balcão e rapidamente a joga na cara dele, pouco antes de se sentir tonta novamente e cair inconsciente. A cena então corta para a delegacia, onde Nick está discutindo sobre o carro abandonado com Doyle. Nick insiste que conduzam uma investigação completa porque acha toda a situação estranha. No entanto, Doyle parece irritado com seu compromisso com o caso e ordena que ele não pense demais. Nick suspeita de Buck e Hollister e acredita que eles estão envolvidos, mas Doyle afirma que os irmãos são travessos, mas não criminosos. Na cena seguinte, Sawyer recupera a consciência no trailer quando Lowell traz para ela um sanduíche e uma bebida. Mas desta vez ela está de mãos atadas. Sawyer afirma que ela precisa ir ao hospital e chamar a polícia, mas ele a ignora. Pouco depois, ela percebe que ele guarda metanfetamina na cozinha e dá uma mordida no sanduíche. Sawyer então se apresenta e explica o que aconteceu com ela. Ela diz a ele que seus pais provavelmente estão preocupados com ela e pede que ele a leve à polícia. Só então, um veículo se aproxima do trailer e Sawyer começa a gritar por socorro. Mas Lowell rapidamente cobre a boca e avisa que se ela gritar, eles vão matá-la. Ele então diz a ela para permanecer em silêncio e sai, onde é recebido por Hollister e Buck. Acontece que Lowell é primo deles e cozinha metanfetamina para eles. Eles perguntam sobre a garota que desapareceu por aqui, mas Lowell diz que não viu ninguém. Enquanto eles conversam, Sawyer nota um pote de soda cáustica e tenta usar o produto químico para quebrar suas cordas. Enquanto isso, Buck e Hollister acham suspeito que Lowell de repente não os convidou para entrar, nem mesmo lhes ofereceu cerveja desta vez. Eles suspeitam que ele possa estar escondendo alguma coisa, então se aventuram lá dentro para verificar. Felizmente, eles não encontram ninguém, e Sawyer já se libertou e fugiu. Isso deixou os irmãos satisfeitos e eles finalmente saíram de lá. Mais tarde, vemos Sawyer sem noção andando pela floresta. Mas Lowell logo a pega e a traz de volta ao trailer. Em outro lugar, na delegacia, Nick e Doyle são visitados por seu superior, o comandante da polícia estadual Slattery. Ele está muito decepcionado com o trabalho de Doyle e solicita uma atualização sobre o caso do carro abandonado. O delegado Nick revela que o carro pertence a um casal que o deu para sua filha, chamada Sawyer. Ela está desaparecida há vários dias e foi vista pela última vez em seu campus. Ao ouvir isso, Slattery orienta os xerifes a tornarem o caso uma prioridade máxima e os incentiva a encontrar a garota o mais rápido possível. De volta ao trailer, Lowell diz a Sawyer que o que ela fez com a corda foi inteligente. Ela pede que ele a deixe ir, prometendo não revelar nada sobre seu trabalho. No entanto, Lowell explica que eles estão a 8 quilômetros da estrada principal e a 20 da cidade mais próxima. Ele não tem carro e, se ela tentar sair a pé, provavelmente encontrará Buck ou Hollister. Sawyer ainda está cético, então Lowell finalmente corta as cordas. Ele menciona que os irmãos estão indo para Charleston neste fim de semana, então ele vai pegar a caminhonete emprestada e deixá-la em algum lugar seguro. Até então, ela está livre para sair a qualquer momento e ele não a impedirá. Em outro lugar, os irmãos são confrontados por Doyle, que está zangado com eles. Ele exige que contém a verdade sobre a garota, já que seu superior o está pressionando. Nesse ponto, é revelado que todos trabalharam juntos e os irmãos forneceram medicamentos para a operação de Doyle. Hollister então admite que pensou que a garota os viu enterrando um cadáver, e é por isso que a atacaram. Acontece que naquele dia eles estavam enterrando alguém por ordem de Doyle. Os irmãos garantem ao xerife que a menina provavelmente está morta e que amanhã a procurarão. A cena então muda para a manhã seguinte, quando vemos Lowell cozinhando metanfetamina. Sawyer mostra interesse em seu trabalho, então ele faz uma demonstração para ela. Ele também mostra a ela uma caneca de café contendo amônia anidra, que ele usou para preparar metanfetamina. É muito mais perigoso que a soda cáustica e pode queimar a pele de alguém em segundos. Sawyer ajuda em seu trabalho e, durante esse tempo, ela rouba um garfo de jardim por segurança. Lowell então informa que os irmãos chegarão em breve e pede que ela se esconda. Quando ela sai, ele percebe que falta um dos garfos do jardim e percebe que ela ainda não confia nele. Pouco depois, os irmãos chegam ao trailer com algumas matérias-primas e as trazem para dentro. Eles saem rapidamente porque o local está cheio de gás denso.
Em outro lugar, Nick, que ainda está investigando o caso de Sawyer, é aconselhado a passar o dia de ação de graças com sua família. Depois de muito convencimento, ele finalmente concorda em sair e sai. Mas momentos depois, ele se lembra de algo e retorna ao escritório para recuperá-lo. Mas então, ele ouve Doyle ordenando que Hollister encontre e certifique-se de que a garota esteja morta. Isso deixa Nick horrorizado e ele não consegue acreditar que seu chefe foi o verdadeiro culpado o tempo todo. Doyle pede uma chance para explicar, mas Nick, aterrorizado, aponta uma arma para ele e sai. Doyle implora que não precise terminar assim, já que eles são parceiros, e antes que Nick possa entrar em seu carro. Doyle acaba matando-o a tiros. À noite, o xerife corrupto entrega o cadáver para Hollister e Buck, pedindo-lhes que se livrem dele. Ele também pergunta se eles têm algum pertence da garota desaparecida, então Hollister lhe dá a carteira de Sawyer, que ele descobriu no carro dela. No dia seguinte, Slater enfurecido visita Doyle, pois a garota ainda não foi encontrada e Nick também está desaparecido desde a noite passada. Mas Doyle sugere que seu parceiro está bem e pode ter saído para tomar uma bebida com os amigos. Slater então declara que sua equipe assumirá a busca por Sawyer, e que seus pais também virão para cá. Ao ouvir isso, Doyle fica preocupado e deliberadamente abre o armário de Nick na frente de seu superior, de onde tira a carteira de Sawyer de lá e finge estar chocado. Slater também fica surpreso e informa a sua equipe que Nick pode estar envolvido no caso da menina desaparecida e pede que o procurem. À tarde, Doyle chega ao trailer de Lowell para verificar a produção de metanfetamina. No entanto, Lowell aponta uma espingarda para ele e o impede de entrar. Doyle enfurecido lembra que ele é o chefe e que Lowell é apenas um índio. Mas este último revela calmamente que Doyle está ao lado de um barril de éter e só precisa atirar uma vez para causar uma explosão. Ao ouvir isso, o xerife decide não atrapalhar a produção e sai de lá. Lowell então entra no trailer e informa a Sawyer que era apenas seu chefe. Enquanto se afastava, Doyle percebe os irmãos e comenta como seu primo estava agindo rudemente. Ele também ordena que conduzam o tráfico de drogas de maneira adequada e provem que podem competir com um cartel mexicano. Pouco depois, os irmãos chegam ao trailer para recolher um lote de metanfetamina. Lowell entrega o produto a eles, mas Hollister percebe 2 conjuntos distintos de pegadas nas escadas. Isso o deixa desconfiado, mas ele não diz nada e vai embora. Depois disso, Lowell entra no trailer e informa a Sawyer que eles ficarão até o anoitecer, após o qual ele a levará à polícia estadual. Ele também revela que pretende sair deste lugar e recomeçar a vida. Ao ouvir suas palavras, Sawyer devolve o garfo de jardim que ela havia levado, mas Lowell diz a ela para guardá-lo como lembrança. De repente, enquanto conversam, os irmãos entram e ficam chocados ao ver a garota. Hollister acusa seu primo de traição e exige que Sawyer vá com ele. No entanto, Lowell tenta acalmá-lo, incentivando-o a sentar e conversar primeiro. Ele também pede a Sawyer para preparar café para todos. Lowell então diz aos irmãos que ele mantém Sawyer como refém e a obriga a fazer todo tipo de trabalho. Enquanto eles conversam, Sawyer derrama discretamente a solução de amônia anidra da caneca de café e a aquece no micro-ondas. Para manter a atuação, Lowell afirma que treinou Sawyer bem, e então ordena que ela se sente em seu colo. Vendo isso, Hollister se diverte, mas Buck percebe que algo está errado no micro-ondas. Uma enorme explosão ocorre, matando Buck instantaneamente, enquanto Sawyer e Lowell conseguem escapar do trailer, mas este fica gravemente ferido. Sawyer o incentiva a ir com ela, mas ele insiste que não pode ir e lhe dá instruções sobre a estrada mais próxima. Enquanto ela foge, Hollister gravemente queimado emerge dos destroços e tenta atirar nela, mas Lowell intervém e o agarra por trás. Os primos se envolvem em uma briga brutal. No entanto, quando Lowell está prestes a acabar com Hollister, Doyle chega do nada e atira nele. Hollister sente uma sensação de alívio, mas dura pouco, pois o xerife atira friamente nele também. Na cena seguinte, Sawyer finalmente emerge da floresta depois de correr um pouco, e fica aliviado ao ver um carro da polícia. Infelizmente, ela é resgatada por Doyle novamente, a quem ela não reconhece. Ela conta tudo a ele, como foi atacada por 2 homens na estrada e como Lowell a salvou e a manteve escondida. Ela também afirma que os 3 homens trabalhavam para outra pessoa, mas ela nunca viu o rosto dele. Sawyer então pergunta a Doyle se ele não vai pedir reforços ou voltar para ajudar Lowell. Então, ele diz para ela não se preocupar, afirmando que nessa situação ele é o cacique e ela é índia. Ao ouvir isso, Sawyer fica chocada,
pois esta é a frase exata que ela ouviu o chefe de Lowell dizer do lado de fora do trailer. Pouco depois, Doyle parou abruptamente o carro e diz a Sawyer que eles caminharão o resto do caminho. A pobre menina não tem escolha a não ser obedecer a ele. Doyle então a leva até um rio, onde Sawyer implora para ele não fazer isso. No entanto, o xerife corrupto imediatamente agarra seu cabelo e começa a afogá-la. Nossa heroína luta com todas as suas forças, mas o homem a domina facilmente. Como último recurso, Sawyer usa o garfo de jardim que ela havia escondido antes e o ataca. Ela o esfaqueia nos pés, no rosto e no peito, até que ele morre e é levado pela corrente do rio. Na cena final, Sawyer está exausto voltando para a estrada e segue na direção que Lowell a instruiu. Como sempre, os policiais chegam atrasados à festa e começam a segui-la. Mas a pobre menina está traumatizada demais para reagir ou mesmo pedir ajuda.